Olá, eu sou o pastor José Roberto, diretor de tradução e publicações da Sociedade Bíblica do Brasil. Bem-vindos a mais uma palestra do mês da Bíblia. E hoje eu vou conversar com vocês sobre a singularidade das Escrituras. A Bíblia ocupa um lugar absolutamente singular entre os livros da história humana. Ela é, ao mesmo tempo, uma biblioteca histórica e literária composta ao longo de séculos e o testemunho normativo da revelação de Deus. Jesus mesmo direciona nossa atenção a esta dupla dimensão quando ele afirma em João capítulo 5, versículo 39, que as Escrituras dão testemunho dele e que nelas se cumpre o propósito redentor de Deus. No caminho de Emaús, Jesus conversando com aqueles discípulos, ele começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Assim, o cristianismo nasce, vive e se reforma continuamente a partir desta convicção. A fé não repousa em sentimentos difusos, mas em uma palavra registrada, recebida, preservada e proclamada. Por isso, falar da singularidade das Escrituras exige um olhar que abrace duas perspectivas inseparáveis. A Bíblia como um livro, com sua forma concreta, diversidade interna e história de transmissão, mas também a Bíblia como palavra de Deus, com sua origem divina, autoridade normativa e eficácia espiritual. Essa tensão, que é fecunda entre o divino e o humano que estão entrelaçados, já está presente na própria autocompreensão bíblica. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil. Ela é inspirada e útil. E nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre a Bíblia na perspectiva de um livro. E nós não podemos perder de vista essa perspectiva. Considerar a Bíblia como livro não é reduzi-la ao nível de um produto cultural qualquer, mas reconhecer o modo concreto pela qual Deus escolheu para falar na história. O Deus que cria falando lá em Gênesis 1, também registra sua fala em textos humanos, em idiomas, em gêneros literários e contextos que são reais. Assim, a materialidade do texto não é um obstáculo à fé. Pelo contrário, é, antes de tudo, um meio ordinário pela qual a revelação se torna pública, acessível e comunitária. Nesse primeiro ponto, é bom relembrar o aspecto da unidade canônica e diversidade literária das Escrituras. A Bíblia é uma biblioteca. Tem lei, profetas, escritos, evangelhos, história apostólica, cartas e, finalmente, o Apocalipse. Essa diversidade literária não fragmenta sua mensagem, pelo contrário, manifesta a riqueza da revelação divina. O mesmo Deus fala em narrativa e poesia, fala em sabedoria e profecia, mas também fala em biografia teológica e exortação pastoral. Academicamente, isso implica respeitar gêneros, autores e contextos. E pastoralmente, implica reconhecer que Deus alcança pessoas diferentes por meios literários diferentes, sem perder a coerência do testemunho global acerca de Cristo. Isto mostra que Deus não age à margem da história, mas dentro dela. A igreja não recebe uma voz privada, mas sim um texto público, continuamente lido, testado e confessado como norma de fé. Também precisamos falar sobre a historicidade, a transmissão e a tradução. A singularidade do livro bíblico também aparece em sua transmissão. Ela nasce em comunidades reais, atravessa línguas, culturas e séculos e chega até nós por manuscritos, crítica textual e trabalho tradutório. Isso mostra que Deus não age à margem da história, mas dentro dela. E a igreja então recebe esse texto não como uma voz privada, mas como um testemunho público
que continuará sendo lido, continuará sendo testado e confessado como norma de fé e prática. Isto foi a Bíblia como livro. Dentro da história humana, ela se distingue como o livro mais singular, escrito por cerca de 40 escritores, na sua beleza estética e literária. Mas também precisamos considerar agora a Bíblia como palavra de Deus. São duas perspectivas, a Bíblia como livro e agora a Bíblia como palavra de Deus. Nesse sentido, a Bíblia é mais que um livro, é palavra de Deus escrita. Sua autoridade não provém do prestígio humano de seus autores, mas do Deus que fala por meio deles. A Escritura possui origem divina e finalidade salvífica. Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nesse sentido, nós precisamos olhar para a Bíblia, então, como um livro inspirado, que teve uma iniciativa divina. O testemunho bíblico afirma que a profecia não nasce da vontade humana. É Deus que conduz os autores a falarem da parte dele. Pedro escreveu na sua segunda carta e disse que foram homens que falaram, mas eles falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Teologicamente, isso sustenta a inspiração. A Escritura é simultaneamente palavra humana, situada e palavra humana. Teologicamente, isso sustenta a inspiração. A Escritura é simultaneamente palavra humana, situada no seu tempo, na sua história, mas também a palavra divina que está sendo comunicada. Não negamos o humano, onde há estilo, cultura, contexto, mas também confessamos que por meio do humano, Deus revelou sua verdade de modo confiável, e não somente isso, mas também de modo normativo. Por isso, a Bíblia tem autoridade e ela tem eficácia. A Bíblia não apenas informa, ela é performativa também. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, afirma que a palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de penetrar o coração humano e expor nossos pensamentos diante de Deus. Aqui reside então sua singularidade espiritual. A Bíblia não somente relata a história da salvação, mas produz fé, produz convicção, arrependimento e consolo. A Escritura é meio de graça. Deus age pelo texto e que inspirou ontem, continua agindo hoje da mesma forma. Esse é o aspecto divino das Escrituras. Até aqui nós vimos que a Bíblia tem duas perspectivas. A Bíblia como um livro, é um livro muito antigo, cerca de 40 escritores, cada um no seu tempo, com seu estilo literário, foram usados por Deus para nos transmitir não apenas história, mas nos transmitir também palavra de Deus. E nós nunca podemos perder esta perspectiva. A Bíblia é o único livro que é divino humano ao mesmo tempo. Nem mais e nem menos. Impossível separar das Sagradas Escrituras essas duas perspectivas. Por isto, há implicações extraordinárias. A primeira dela é que todas as vezes que você abrir as Sagradas Escrituras, lembre-se que o autor sempre está presente. Foram homens que falaram, é verdade, mas falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, o autor das Escrituras é o próprio Deus, que está conosco em todos os momentos. Quando você abre a Bíblia, o autor sempre está presente. E isto é uma singularidade apenas das Escrituras.
O aspecto divino humano tem suas implicações, como eu disse. Precisamos lembrar desta humildade interpretativa e responsabilidade no estudo. É palavra de Deus. Por ser palavra divina e humana, interpretá-la exige reverência e método. Reverência, pois lidamos com palavra do Senhor. Método, porque lidamos com texto histórico e literário. Nunca podemos perder de vista essa perspectiva. Quem se aproxima das Escrituras com seriedade não pode desprezar a dimensão intelectual da fé. Por outro lado, não pode tratar o texto sagrado como um mero objeto neutro de pesquisa. Ambas as posturas precisam caminhar juntas, pois é a mesma Escritura, palavra humana e divina, revelação divina transmitida por meios humanos, que nos torna sábio para a salvação, como Paulo escreveu a Timóteo no capítulo 3, versículo 15 da sua segunda carta. Nós também somos responsáveis por transmitir fielmente a palavra de Deus. Esta palavra que é fiel, que se tornou texto e que se transmite à vida das pessoas. Se Deus se comprometeu com a forma escrita da revelação, toda comunicação cristã responsável deve nascer dela e deve voltar-se a ela. Em Atos, a palavra anunciada é a palavra explicada a partir das Escrituras. Quando Pedro vai explicar o que está acontecendo no Pentecostes, Pedro se volta às Escrituras. O que está acontecendo é o que foi profetizado por Joel. Isto protege a comunidade de subjetivismos e reorienta a fé para um testemunho objetivo da palavra. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não são os meus sentimentos, mas é o testemunho objetivo da palavra. Não vivemos de impressões pessoais, mas do assim diz o Senhor, fundamentado no texto sagrado, assim como Jesus respondeu na tentação do deserto. Esta é uma perspectiva e uma implicação de considerarmos a Bíblia como palavra de Deus. Mas também há cuidado pastoral. A palavra que julga, ela também cura. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, ele lembra que a Escritura discerne, ela corta, ela revela, mas esse corte é terapêutico, não é um corte que mata, é um corte que dá vida. A palavra expõe para restaurar, ela humilha, não para derrubar, ela humilha para levantar, e ela confronta para reconciliar o ser humano com Deus. Ela confronta e mostra o quanto nós estamos num estado de pecado e precisamos desesperadamente da graça de Deus. Quem acompanha outras pessoas na vida cristã, seja ensino, aconselhamento, discipulado ou amizade, precisa confiar nesta eficácia. A palavra de Deus não é uma vacina que está sendo testada, é uma palavra eficaz, ela produz vida, não é a habilidade humana que transforma, não é a habilidade dos escritores sagrados, o estilo literário que utilizaram, não é isso que transforma o ser humano, mas é Deus agindo por meio da sua palavra. É texto? Sim. Há estilos literários diferentes? Sim. São homens que escreveram? Sim. Mas nunca devemos perder de vista que é a palavra inspirada de Deus. É o próprio Deus agindo por meio da sua palavra. E é uma palavra que não só julga e consola e conforta, mas também nos dá esperança e perseverança. A dimensão divino-humana da Bíblia nos permite ouvir uma palavra antiga como palavra atual. Quantas vezes abrimos as Sagradas Escrituras e temos a impressão que estamos lendo o jornal do dia? É uma palavra antiga, textos que foram escritos há milênios, mas é uma palavra também atual,
porque não foram escritos apenas da perspectiva humana no seu tempo, no tempo de cada escritor. É uma palavra inspirada por Deus, Deus que conhece o ser humano. Deus continua falando hoje por meio das suas escrituras, porque a escritura não é um artefato morto. Nós acabamos de ouvir que é uma palavra viva, testemunho vivo do Cristo que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, como escreveu o escritor aos Hebreus no capítulo 13, versículo 8. Por isso, em tempo de crise, não precisamos inventar outra âncora. Nós podemos e devemos sempre retornar ao livro que é ao mesmo tempo história humana, mas também voz de Deus. A singularidade das Escrituras está exatamente aqui. Um livro plenamente humano, que é sem confusão, sem separação, palavra plenamente divina. E recebê-la assim é honrar a forma como Deus escolheu se revelar. Pastorear a igreja com segurança de que quando a Escritura é lida, explicada e obedecida, é o próprio Deus quem conduz seu povo. Certa vez eu ouvi uma orientação do meu pastor. Se em algum momento você estiver diante da igreja e não tiver uma palavra a esta igreja, não tiver um sermão preparado, apenas abra as Sagradas Escrituras e leia com a igreja, porque ela é palavra viva, palavra eficaz, palavra que transforma pessoas em filhos de Deus, palavra que gera fé, que gera confiança, que gera esperança. Esta é a palavra que nós proclamamos, palavra inspirada por Deus, escritas por homens, em cada um no seu tempo, com seus estilos literários, mas é uma palavra que está além do tempo. Os escritores já morreram, mas a palavra continua viva e o Deus vivo da palavra continua salvando através da sua palavra revelada, porque não é palavra de homem, mas é palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que neste mês da Bíblia você possa continuar honrando e proclamando esta palavra que transforma vidas, porque é palavra que foi escrita por homens, mas palavra revelada por Deus. E aqui está a singularidade das Escrituras, o único livro na história da humanidade que é ao mesmo tempo palavra humana e palavra divina.